Olá, me chamo Miliane Torres, sou professora de Biologia e hoje vamos falar sobre conceitos importantes em genética. Mas o que a genética estuda? Ela estuda a hereditariedade, ou seja, a transmissão de características dos pais para os filhos. O fundador da genética foi Gregor Mendel, um biólogo, botânico, monge agostiniano e meteorologista austríaco. Ele realizou seus famosos estudos com ervilhas, os quais demoraram cerca de 7 anos para serem concluídos. Ele analisou 7 características dessa planta: a forma da semente, a cor da semente, forma da vagem, cor da vagem, altura, cor da flor e a posição da flor na planta. Mas, antes de estudar as leis de Mendel, é necessário saber de alguns conceitos. Vamos para eles. Primeiro, vamos entender o que são cromossomos homólogos. São cromossomos semelhantes que, normalmente, estão em pares. Um par recebemos da nossa mãe e o outro do nosso pai. Outro conceito importante é o de gene, que é uma região do cromossomo que codifica uma proteína. Genes que definem a mesma característica, por exemplo, a cor do nosso olho, são chamados de alelos. Os alelos estão no mesmo local nos cromossomos homólogos. Esse local chamamos de locus gênico. Outro conceito importante é o de homozigoto e heterozigoto. Homozigoto é quando os alelos são iguais, por exemplo, azão, azão, azinho, azinho. Já heterozigoto é quando os alelos são diferentes, azão, azinho. Os genes podem ser dominantes ou recessivos. O dominante ele é escrito com letra maiúscula. Nesse caso, coloquei a letra A. Logo, azão é o gene dominante. Mas o que significa ser dominante? Dominante é o gene que se manifesta somente com uma cópia, ou seja, basta ter um gene dominante para a característica se expressar. O gene recessivo é indicado por letra minúscula, nesse caso, azinho, e só se manifesta em dose dupla, ou seja, em homozigose. Para finalizar, 2 conceitos essenciais são os de genótipo e fenótipo. Genótipo é a constituição genética do indivíduo. Quando nos referimos para o alelo, por exemplo, Wzão, Wzinho, estamos falando do genótipo. O fenótipo é a interação entre o genótipo e o meio ambiente. São as características expressadas, visíveis, por exemplo, a cor das flores, que pode ser roxa ou branca nesse caso. Existem outros conceitos importantes, mas por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!